quero destacar aos irmãos aqui a importância do ato que você vai praticar daqui a alguns instantes. E eu quero aqui destacar 4 pontos importantes com relato à Santa Ceia. O primeiro ponto que Paulo deixou bem claro na Santa Ceia está no capítulo de número 11 e o versículo de número 24. O primeiro ponto que Paulo destaca, versículo 24, ele vai nos dizer assim: e tendo dado graça, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Quando eu digo que o primeiro ato que nós devemos ter é olhar para trás, este olhar para trás está falando do corpo de Jesus e da sua morte vicária lá no Calvário. A primeira atitude de quem vai participar da Santa Ceia é olhar para trás e enxergar que lá atrás Jesus fez o ato mais sublime que toda a humanidade, aqueles que estavam presentes, contemplaram, e nós que não vimos, Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós que não vistes, mas crestes neste ato. Quando olhamos para trás, nós enxergamos que foi na cruz que o nosso Jesus, ele triunfou, e lá ele arrancou, ou ele trouxe a vitória para a sua igreja. Quando eu falo da cruz, eu gosto de destacar que a cruz não foi uma obra do acaso, não foi um acidente de percurso, não foi uma mitologia, não é uma utopia, mas é um relato real de um Deus que se fez carne. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós. A Bíblia diz que ele deixou o céu de glória. A Bíblia diz que ele se revestiu de uma roupagem humana. Glória a Deus. E mesmo com todo o sofrimento que ele teve, com todo o processo até chegar no Monte Calvário, com toda a crueldade que os soldados romanos fizeram contra ele, ele não desistiu. E quando nós vemos que Jesus morreu de braços abertos, é um símbolo que ele morreu para abraçar as nossas vidas, mesmo quedantes, mesmo errantes, mesmo sem termos o norte, mas nós cremos que Jesus, quando entrou na nossa vida, quando entrou na nossa causa, quando entrou na nossa casa, ele trouxe uma mudança que a sociedade não conseguia trazer, que muitos conselhos não conseguiram trazer, mas o Cristo que adentrou dentro de nós, glória a Deus, ele que morreu na cruz, naquela horrenda cruz. E faço questão de dizer que aquela cruz não era para ele, mas mesmo assim ele enfrentou aquela horrenda cruz, olhando para mim e para você e dizendo: por estes eu irei até o fim. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus faz questão de dizer aos seus discípulos, não que se lembrem dos milagres que ele fez, não que se lembrem dos atos que ele praticou, mas que se lembrassem até a sua vinda, da sua morte naquela cruz. Glória a Deus. Na cruz não foi lá, em hipótese alguma, a derrota do nosso Cristo. Enquanto Satanás pensava que ele tinha perdido, foi lá na cruz que ele ganhou a vitória para a sua amada igreja. Glória a Deus. Foi na cruz, irmãos, que eu quero ler um texto, Isaías capítulo de número 43. Isaías capítulo de número 43. Veja só o que a Bíblia diz, e o verso de número 25. Isaías capítulo 43 e o verso de número 25, a Bíblia diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados
não me lembro mais. Glória a Deus. Às vezes as pessoas, elas dizem para nós por palavras que perdoam, mas muitas das vezes quando algo sobrevém, ela relembra aquilo que aconteceu. Mas nós servimos um Deus que diz: eu te perdoo, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Irmãos, quando você olha para a cruz, quando nós olhamos para a cruz, eu fiz questão de frisar aqui 3 perguntas importantes quando nós estamos diante da cruz, que nós precisamos fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer esta noite é: por que Cristo morreu? Você já se perguntou por que Cristo morreu? Olha só, a Bíblia diz, e eu quero responder com a Bíblia, Colossenses capítulo 2. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, a Bíblia diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O Cristo que nós servimos, Ele morreu para tirar de sobre nós a enfermidade que se chama pecado, e somente através do sacrifício de Cristo, não é por palavras humanas, não é por meritocracia humana, mas somente através do sacrifício de Cristo, Ele é capaz de limpar a alma perdida do homem. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício, e aquele sacrifício ele teria que ser feito por inúmeras vezes, era repetitivo. E o que acontecia? Aquele sangue ele simplesmente encobria o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu para encobrir os pecados, Ele não morreu para morrer mais 2 ou 3 ou infinitas vezes morrer naquela cruz. Não, eu quero dizer esta noite que quando Ele morreu naquela cruz, o seu sacrifício foi perfeito, o seu sacrifício foi único, o seu sacrifício foi pleno, o seu sacrifício foi total. E alguém pode pensar: mas irmão, eu já fiz tantas coisas na vida, eu já pratiquei tantas coisas, que se eu mencionasse aqui, muitos ficariam com vergonha. Glória a Deus. Mas eu quero lhe dizer o que a Bíblia diz: que se nós andarmos na luz, como Cristo está na luz, em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Segunda pergunta é: como Cristo morreu? Os evangelistas relatam, ou melhor, os evangelhos relatam que Jesus morreu. Filipenses capítulo de número 2, vamos ler aqui, Filipenses capítulo de número 2, versículos do 5 ao 8, a Bíblia diz que: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. A morte dele, os irmãos bem sabem que naquela época a morte de cruz, ela era dada aos piores marginais, aos piores criminosos, aos piores bandidos. Mas a Bíblia diz
que ele morreu na cruz. A Bíblia também diz, Isaías capítulo 53, e o versículo de número 7, a Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro mudo, sem reclamar de nada, ele subiu ao monte para a execução. A Bíblia também diz que ele morreu, Isaías 53, verso 4 e 5, que ele morreu carregando sobre si as nossas dores, os nossos fardos, as nossas enfermidades, os nossos delitos estavam sobre ele. A Bíblia também diz que ele se foi e se doou voluntariamente. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu olho para o Antigo Testamento e vejo que os animais eles eram levados obrigados para serem sacrificados, e olho para Jesus e vejo que Jesus se ofereceu voluntariamente. Ele se doou, ele deu a vida para que eu, para que você, para que nós tivéssemos vida. Quando nós entendemos que era necessário alguém morrer para que a humanidade fosse sarada, para que a ferida fosse fechada, nós entendemos também que esse mesmo Jesus que se doou, que se fez carne, que habitou entre nós, ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele fez. O que ninguém poderia fazer, o nosso Jesus ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 3. A terceira pergunta é: por quem Cristo morreu? 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não estava de brincadeira, meu amado. Ele não estava brincando com a vida. Glória a Deus. Você acha que Satanás esperou ele ficar fraco, ficar dias sem se alimentar, sem tomar água, para o tentar? Porque Satanás sabia que o projeto de Deus ia dar certo. Ele queria interromper a trajetória de Jesus, mas Jesus venceu pelo poder da santa palavra de Deus. Glória a Deus. Ele morreu porque ele morreu para nos substituir naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você já ouviu o que eu vou dizer, mas é necessário dizer que aquela cruz era para cada um de nós. Glória a Deus. Mas o seu sacrifício, ele foi substitutivo. Ele me substituiu. Ele me substituiu. Por isso, irmãos, quando estamos diante da Santa Ceia, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para trás. E quando eu olho para trás, eu vejo o quê? Eu vejo Jesus na cruz. E todo o seu sacrifício foi em prol da minha vida, foi em prol da minha alma, foi em prol do meu bem-estar. Você sabe que Jesus quer te ver bem, você sabe que Jesus quer te ver sorrindo, você sabe que Jesus quer te ver contente. Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa, quando nós estamos diante da Santa Ceia, nós devemos olhar para frente. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, olha o que a Bíblia diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Quando eu olho para frente, eu enxergo que o nosso mundo não é aqui, que
tudo não acaba aqui. Que há algo mais além do que isto aqui. Que há algo maior que você e eu e os apóstolos tentaram imaginar como seria lá. E João descreveu que as ruas eram de ouros, eram de jaspe, eram os mais puros metais que ele conhecia. Mas eu quero dizer para a amada igreja que as ruas, que o local que tem lá é muito maior que ouro, é muito maior que jaspe, é muito maior do que você possa imaginar. É por isso que Paulo diz que aquilo que os olhos não viram e com os ouvidos não perceberam é maior o que Deus tem preparado para a sua amada igreja. A nossa imaginação é tão pequena que nós só ficamos pensando aqui, nós só ficamos pensando neste mundo, nós só ficamos pensando nas contas, nós só ficamos pensando nas dívidas, nós só ficamos pensando em resolver isso, em resolver aquilo. A gente vem ao culto e fica pensando: quando eu sair daqui eu preciso ir ali, preciso resolver aquilo, preciso resolver isso. Mas eu quero dizer para você que há algo muito mais além do que as suas contas, do que as suas dívidas, do que as suas resoluções. Há algo muito mais além. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, eu quero que você nesta noite saia daqui e que o soar da voz do meigo Nazareno continue dizendo para você: eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Quando nós não encaramos a realidade da Bíblia, nós ficamos perdidos, tentando resolver as coisas, corre para lá, corre para cá, e se esquecemos que Jesus disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Em outras palavras, esteja pronto, esteja preparado, esteja pronto para subir. Carta aos Tessalonicenses, a Bíblia diz que a sua vinda será como num abrir e fechar de olhos. Alguém tentou calcular o abrir e fechar de olhos e disse que é milésimos de segundo. A Bíblia diz que a sua vinda será como ladrão, porque vai pegar muitos de surpresa. Irmãos, esta é a mensagem que norteia a Bíblia e que norteia a Santa Ceia. Se eu deixar de crer que Jesus voltará, eu estou apagado, eu estou morto. Eu preciso que esta luz, que esta lâmpada, que esta chama, que esta brisa, que esta disposição esteja diante de mim, dizendo: o Senhor me prepare. Faça com que eu esteja preparado, que eu esteja pronto, porque eu preciso olhar para frente. Eu preciso, em terceiro lugar, eu devo, quando estou diante da Santa Ceia do Senhor, eu devo olhar para dentro. Glória a Deus. Quando eu digo olhar para dentro, versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Paulo estava dizendo: eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso fazer uma autoanálise do que eu estou precisando. Glória a Deus. A cada dia, irmãos, nós temos coisas para melhorar. Glória a Deus. Se alguém pensar que está perfeito, enganado está. Glória
Tem um hino que diz: me ajude a melhorar. Eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E Paulo faz questão de dizer que para nós participarmos deste ato, aquele que toma, aquele que come indignamente, aí você para pensar: e como eu vou conseguir dignidade para participar de um ato como esse? Você pode ter formação, você pode ser graduado, você pode ter um bom emprego, mas isso não te dá dignidade de participar de um ato como esse. Você pode ser até alguém experiente, tem muitos méritos e muitas qualidades, mas isso não lhe garante a dignidade para participar de um ato como esse. E o que lhe garante a dignidade é somente Cristo. É somente escondido em Cristo. É somente escondido no sangue de Cristo. É Ele, irmãos. Não é eu, não é você. É Ele que está à sua frente, dizendo: você está digno de participar. Pelo ato que Ele fez por nós, Ele traz dignidade para a sua igreja. É Ele, é Ele, é Ele. Não é nós, é Ele. É Ele que traz dignidade para nós. Às vezes a gente fica irritado com algumas pessoas que falam assim, algumas mensagens que dizem assim: eu te convido a pisar na cabeça de Satanás, eu te convido a dar 3 pulos na cabeça de Satanás. E o povo pula, e o povo se engana, e o povo é ludibriado. Irmão, nós não temos pacto com Satanás, nós não precisamos falar dele. Existe um Jesus aqui que é maior, e a Bíblia diz bem assim, em breve, a Bíblia diz bem assim, e em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos pés da sua igreja. Não é eu, não é você, é Ele quem vai fazer. Versículo 29: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando Paulo está falando do corpo aqui, Paulo está falando de 2 corpos.